Pai, bem-vindos à unidade 2 do nosso curso de Comunicação de Líderes. Parabéns por ter se inscrito no curso, espero que esteja atendendo às suas expectativas. Hoje nós estaremos estudando a parte 3 e a parte 4. Na parte 3 nós estaremos focando no aspecto da comunicação empresarial e na parte de número 4 nós estaremos falando sobre um plano integrado de comunicação para as organizações. Mas o que é, na realidade, comunicação empresarial? Comunicação empresarial, ela envolve várias ferramentas de comunicação e elas precisam ser escolhidas especialmente para cada público que a empresa deseja alcançar, seja funcionários, parceiros, clientes. As ferramentas precisam ser escolhidas de maneira adequada para que a estratégia de comunicação seja efetiva para o público ao qual ela pretende alcançar. Não só por isso, porque cada aspecto da comunicação tem o seu desafio, cada um tem o seu grau de dificuldade. E nós precisamos compreender, como empreendedores, como líderes, precisamos compreender essas dificuldades e a importância de pessoas para que essas dificuldades sejam minimizadas ou mesmo extintas na hora do processo de comunicação que nós precisamos criar para a nossa organização. Portanto, a comunicação empresarial é uma atividade multidisciplinar, que envolve métodos, envolve técnicas de relações públicas, jornalismo, assessoria de imprensa, lobby, propaganda, promoções, pesquisa, endomarketing e marketing. Então, todo esse conjunto de disciplinas, todo esse conjunto de ferramentas envolvidas formam o que nós chamamos de comunicação empresarial, e ela é uma atividade para esse tempo nas organizações de fundamental importância, porque com um plano de comunicação eficiente, as organizações constroem a sua imagem institucional, as organizações se apresentam aos seus clientes, se apresentam aos seus colaboradores, a adequação dos trabalhadores ao aumento de competição no mercado. Então, os trabalhadores, os colaboradores da sua organização se adequarão ao momento econômico, se adequarão aos momentos por quais passam a sua organização, com um processo de comunicação adequado. Também as exigências dos consumidores também passam a ser mais efetivos e a organização passa a ter mais consciência dessas exigências que o cliente passa a ter. Também passa a ter a defesa dos interesses junto ao governo e aos políticos por meio de lobby e o encaminho de questões sindicais e relacionadas à preservação do meio ambiente. Para onde vai, na realidade, a comunicação empresarial? Tudo o que uma empresa faz em termos de comunicação é para construir e manter a imagem positiva da organização. Mas o que é uma imagem? A imagem é o que as pessoas veem da empresa, como se fosse um espelho. Os participantes dos processos da empresa, sejam internos ou externos, os chamados stakeholders, públicos de interesse, têm uma percepção da empresa que remete à identidade corporativa ou à visão que as pessoas têm da organização. Claro que é preciso muito tempo e muito investimento para que uma imagem se torne positiva, que uma organização, uma empresa construa uma imagem positiva para o seu público. Os funcionários precisam ser estimulados, motivados por meio de uma comunicação interna eficiente para que eles possam desenvolver valores e técnicas que venham beneficiar a organização.
no que se refere aos consumidores, ao cliente, quando nós temos um processo de comunicação eficaz, os nossos clientes passam a ser bem informados e passam a aprender mais e a se amparar dentro do Código de Defesa do Consumidor acerca dos produtos e serviços, caso você ofereça algum. Por isso que existe o serviço de atendimento ao cliente. Toda empresa de médio, grande porte possui um sistema de atendimento ao cliente para que possa prestar essas informações, prestar os devidos esclarecimentos. Uma outra coisa que nós precisamos desmistificar é a questão do lobby. No nosso país, principalmente nesses últimos anos, a questão do lobby vem geralmente acompanhado com o entendimento de que isso seja promotor de corrupção, e nós precisamos tirar isso de mente. O lobby faz com que os interesses de uma organização seja defendido junto ao ente governamental e aos políticos. Por isso que o lobby precisa ser usado pelas organizações de maneira correta. O lobby, na realidade, é uma pressão na esfera política ou por um grupo de pessoas ou uma organização que tenta influenciar aberta ou secretamente uma decisão. Então, isso é o lobby. Então, as organizações, por meio de processos de comunicação eficazes, alcançam melhores êxitos junto a governos, junto a instituições. No documento, na apostila, e você já deve ter baixado a apostila da unidade 2 lá na aba, você vai conhecer o caso da GE, uma mega organização que age em vários campos de atuação em segmento comercial, industrial, petroquímico. Então lá você vai ver que a GE precisou desenvolver um sistema de comunicação eficiente tanto para seus clientes, para com seus colaboradores, por causa das suas dimensões que são gigantescas, e o marketing passou a ser fundamental para que essa empresa pudesse ter credibilidade junto aos seus clientes e ter credibilidade juntos aos seus colaboradores. A comunicação interna e externa no mundo corporativo é de extrema importância. A comunicação, sem dúvida, é um dos principais elementos para o bom andamento de uma instituição. Uma boa comunicação é a chave mestra para que haja a prevalência de um fluxo bom de clientes, para que haja uma produtividade eficiente, uma boa produtividade vindo da parte dos colaboradores. Então, quando nós temos qualidade de informação e fluxo de informação com qualidade, nós temos crescimento organizacional, crescimento da empresa. Então, nós precisamos focar basicamente em dois aspectos: o público externo e o público interno. O que são o público externo? São os consumidores, é a opinião pública, são os acionistas, fornecedores, são os governos em todas as suas esferas e os concorrentes. Então, basicamente, o público externo representa o relacionamento entre a empresa e a sociedade. E a sociedade são esses 5 pilares: consumidores, a opinião pública, os acionistas, governos e os concorrentes. Como é que uma organização pode construir relacionamentos? Como é que uma empresa pode construir relacionamentos com o público interno? Usando a mídia, usando de meios de massa de comunicação para que ela possa penetrar o mais profundo no meio da sociedade. Para isso se usa a televisão, se usa a rádio, se usa a revista, jornais, a internet, mídia externa. Então, tudo isso se usa para que uma organização tenha uma boa comunicação com seu público externo. E o que é o público interno? O público interno são os seus funcionários, os colaboradores, os prestadores de serviço, terceirizados.
Se em casa, com a família, né, o colaborador não dá boas notícias, não é um bom marqueteiro, né, um divulgador da empresa, como que como que será difícil criar uma boa imagem junto de familiares. Então, são fatores que influenciam a comunicação também da organização, essa preocupação com o seu público interno. O funcionário, o colaborador, precisa ser bem informado de todas as diretrizes, de tudo aquilo que está permeando a organização, para que ele possa, assim, ser um bom divulgador das atividades da empresa em todos os aspectos por onde ele andar. Nós temos aqui dois cases na apostila, um case é da Skin Cariol, que você pode ler e você vai ver como, né, uma boa comunicação atinge vários públicos de diferentes maneiras. Então, quando você cria mecanismos de divulgação, mecanismos eficientes para levar uma mensagem, essa mensagem com certeza alcança o teu público interno e o teu público interno. Quais fatores podem influenciar na comunicação das organizações? O primeiro são os canais formais de comunicação. Eles precisam ser eficientes, pois as distâncias, de acordo com o tamanho das organizações, mais distantes elas ficam, mais distantes do centro elas ficam. Então, uma boa comunicação facilita com que haja esse relacionamento mais próximo das sedes com as suas filiais. Então, uma comunicação eficiente, um canal de informação eficiente ajuda com que haja um bom relacionamento dentro das organizações. Uma outra coisa que nós precisamos também buscar entender são as estruturas de autoridade. O fluxo de informação precisa ser vertical, um fluxo descendente, instruções diretivas, procedimentos, metas, geralmente saem de cargos hierarquicamente mais altos para os níveis mais baixos. Então, essa centrífuga precisa ser permeada por um sistema de informação bastante eficiente. Um outro processo é o fluxo ascendente, que fala sobre os anseios, as expectativas, os resultados e as sugestões dos cargos inferiores na direção das diretorias. Nós também precisamos prestar muita atenção nisso. E um outro aspecto é o aspecto horizontal do processo de comunicação, que atingem vários aspectos, como processo de circulação de informação entre funcionários e grupos do mesmo nível hierárquico. Então, a organização precisa garantir que essa informação seja precisa tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal, para atender todas as demandas, tanto de colaboradores quanto do seu público externo. Então, o que eu preciso fazer para superar essas barreiras? A primeira coisa é tornar explícito o máximo possível os aspectos relevantes em uma situação levará a uma comunicação mais eficaz e mais significativa em uma organização. Uma outra coisa, a fonte deve passar de forma clara e simples todos os dados ao receptor. E o espaço físico e suas divisões influenciam a privacidade e a interação das informações. Então, nós precisamos, ao pensar o ambiente das empresas, das organizações, também nos preocupar com a qualidade da informação que será passada para os seus colaboradores. Também uma outra coisa que nós precisamos nos preocupar são os veículos, os canais pelos quais essas informações serão levadas aos funcionários. Você vai ver na sua apostila, num gráfico,
várias formas de se passar essa informação para os colaboradores, para que assim haja harmonia dentro da organização. Você também vai ver as vantagens e desvantagens de uma comunicação verbal e não verbal na empresa, e todas elas, ambas, são importantíssimas para que haja um desenrolar eficiente na empresa. Deve-se cuidar das qualidades, da qualidade dos textos, mas também deve ser tomada as devidas precauções na qualidade da informação oral, entendeu? Também outra coisa que nós precisamos é a importância da comunicação interna. O cliente interno também precisa ser priorizado, por isso que hoje nós temos o endomarketing. É um marketing que prioriza o cliente interno, que prioriza o atendimento ao cliente interno. O cliente esse que é o nosso colaborador, que é o nosso funcionário, que é o nosso prestador de serviço, enfim. O endomarketing é toda aquela ação de marketing voltada para a satisfação e aliança do público interno. Então, é nesse sentido que grandes organizações hoje trabalham, e o processo de comunicação é importantíssimo para que haja êxito em cada um desses processos. Você vai ver lá na tua apostila, você vai ver que o endomarketing é muito mais que incentivo, e você vai ver cases e informações importantíssimas para que você possa se aprofundar nesse aspecto importante da comunicação interna, da comunicação entre funcionários, da comunicação entre colaboradores. Nós também temos a comunicação externa, que é o fator estratégico do mundo corporativo. Então, você constrói uma organização, você tem uma empresa, e claro que o teu objetivo é fazer com que o teu produto, o teu serviço, alcance a maior quantidade possível de pessoas, e a forma de fazer isso é através da informação, é através de um processo de comunicação eficiente. E como é que nós podemos fazer isso? Através de ações. Grandes empresas, grandes organizações têm buscado mostrar uma imagem comprometida com cidadania, com temas ecológicos, com transparência. Então, nós precisamos fazer com que a nossa organização, por meio de meios de comunicação, também faça isso. Quando você estiver estudando a apostila, você se aprofundará um pouco mais nesse tema, e você vai ver o Customer Relationships Management. Sensacional essa forma de ação de comunicação, onde você o gerenciamento de relacionamento com clientes. Sensacional. Você vai aprender sobre serviço de atendimento ao cliente, algo importantíssimo que a tua organização precisa ter. Se você tiver já um tamanho robusto, ter uma assessoria de imprensa. Você precisa ter alguém que possa ser alguém que cuide diretamente com o governo, né? Em algum momento você vai ter que ter essa pessoa, você precisará ter uma ouvidoria, alguém que irá atender a demanda dos teus colaboradores, as demandas do teu público externo. Claro, e você precisa criar uma imagem organizacional, quer dizer, sistemas de trabalho para ouvir e aprender o cliente interno e o externo e tentar satisfazer as suas necessidades. Uma outra coisa que nós precisamos tentar criar nas nossas organizações se chama um plano integrado de comunicação. Na unidade 4, na parte 4, você vai se debruçar sobre esse aspecto, e eu espero que você possa absorver o máximo de conteúdo possível para que você crie um plano de comunicação adequado para a tua companhia, para a tua empresa. Esse plano ele é permeado de alguns passos, né? Primeiro, a importância de um planejamento. Você precisa planejar, analisar a situação, se existe mesmo uma necessidade ou não, como será feito, entendeu? Pensar quais são as ações que possam ser contempladas, os diversos pontos. Então, a primeira coisa é planejar, ter noção
da importância desse planejamento. Segunda coisa, fazer uma análise dos problemas potenciais da tua organização, dos problemas potenciais que permeiam o teu campo, o teu mercado, entendeu? Aí você vai estudar no 4.3 o modelo básico de um plano integrado de comunicação. Você vai fazer uma análise, as considerações da análise, os objetivos, os resultados, as atividades e as conclusões. Você vai se debruçar sobre esses temas e você vai se aprofundar mais neles para que você tenha uma perfeita compreensão do que se trata esse programa de comunicação interno, né? Esse programa que atende a tua empresa nesses aspectos, ok? Considerações iniciais são, sem dúvida alguma, a fase inicial, né? Onde se deve contemplar as informações que vão introduzir o plano, o contexto, os objetivos, as concepções. Aí você vai produzir uma análise, onde você vai buscar informações gerais sobre a situação da empresa, histórico, produtos, serviços, cultura organizacional, os objetivos, conscientizar a opinião pública, né? A opinião pública é o aspecto geral, cliente interno e cliente externo, fortalecer a credibilidade, abrir e manter canais de comunicação, resultados, preocupar-se com o bem-estar e com a preservação do meio ambiente, seus produtos e serviços são melhores no mercado. Então, são aspectos importantes que com o plano de comunicação, um plano integrado de comunicação, você desenvolverá na tua organização, desenvolverá na tua empresa. Espero que você se debruce no conteúdo que está nas apostilas e que você tenha que você tenha êxito ao responder os questionários de avaliações da unidade 2. Um abraço, boa sorte.